Oi, eu sou a Má e esse é mais um eDublin Class. Lembrando que o eDublin Class não é uma aula de inglês, são dicas, coisinhas pra ajudar você quando você for fazer o seu intercâmbio ou for passear por aí, por esse mundo lindo, cheio de lugares maravilhosos pra gente conhecer. Hoje eu tô num cenário um pouquinho diferente, porque eu tô no meu Airbnb aqui em Lisboa. Eu vim pra cá fazer um retiro de yoga e tô aproveitando pra gravar esse videozinho pra vocês. Uma coisa que muita gente sempre me pergunta e sempre tem muita dificuldade, isso desde que eu dava aula de inglês anos atrás até hoje, é: Má, como que faz pra eu começar a pensar em inglês, ao invés de ficar traduzindo tudo pra poder falar? Então eu tô aqui hoje pra dar algumas dicas pra ajudar vocês a começarem a pensar em inglês. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, na verdade, é que a gente não pensa em português ou inglês. A gente pensa. E o nosso cérebro vai expressar esse pensamento verbalmente ou em uma língua ou em outra, ou em português ou em inglês. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é construir jeitos de ensinar o nosso cérebro a expressar de forma natural os nossos pensamentos em inglês, ao invés de fazer isso apenas em português. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A primeira dica, né, que pode parecer um pouco óbvia, mas que realmente faz diferença, é converse. Procure pessoas para você conversar em inglês. Eu sei que quando a gente tá no Brasil isso pode não ser tão fácil, mas para isso que existem aplicativos, por exemplo, como o Cambly, que é um aplicativo onde você vai entrar lá e você pode escolher professores nativos de qualquer lugar do mundo para você conversar em inglês a qualquer hora do dia. Então, por exemplo, eu tô aqui em Lisboa, onde todo mundo fala português, e eu decido que eu quero praticar um pouquinho de inglês. O que eu faço? Eu entro lá no aplicativo da Cambly, procuro professores que estejam disponíveis para conversar comigo e começo a falar. E assim, sempre tem professores online. Você consegue filtrar pelo estilo do professor. Então assim, se você é uma pessoa que gosta de falar de coisas mais divertidas, que é mais extrovertido, você vai procurar um professor assim. Se você prefere um professor mais sério, que siga uma linha mais metódica, talvez, você pode filtrar lá também. Então assim, é super flexível e acaba ajudando a gente a poder praticar, né, a fala em diversos momentos diferentes. Outra coisa que você pode fazer, se você estiver numa cidade grande que recebe muitos turistas, é ir para lugares onde tem turistas. Os turistas sempre vão querer conversar e a língua que a gente usa para se comunicar no mundo é o inglês. Então você pode ir lá e começar a fazer amizade com as pessoas, principalmente você sendo brasileiro, né? As pessoas vão querer conversar com você, saber mais. Geralmente as pessoas que estão visitando um país estão curiosas para saber mais sobre a cultura daquele lugar. Existem muitas opções. O importante é você tentar fazer isso com a maior frequência possível. Então assim, vamos tentar fazer uma aulinha no Cambly ali, pelo menos uma vez na semana, duas, falar com o professor um pouquinho. Inclusive, se você baixar o app da Cambly e usar o código PENSAR em inglês, você ganha 10 minutos de aula grátis na sua primeira aula. Então aproveita esse código e já começa a botar em prática essa primeira dica pra você conseguir começar a pensar em inglês. E você me pergunta, mas Má, como que eu falar em inglês vai me ajudar a pensar em inglês? Não faz muito sentido. Mas é porque você tá exercitando esse musculinho no seu cérebro do inglês. Você tá exercitando o seu cérebro a começar a fazer aquilo de forma mais natural. Então sim, conversar com outras pessoas faz muita diferença. Mais uma dica, fale sozinho. Pode parecer loucura, podem te chamar de louco, não importa, lindeza. Falar sozinho faz muita diferença pra gente começar a pensar num segundo ou terceiro idioma. Nem sempre você vai ter o seu celular à disposição, nem sempre você vai estar com vontade mesmo de conversar com outra pessoa, nem sempre você vai ter pessoas em volta pra você poder praticar. Então nessas horas, falar sozinho funciona bastante também. Até porque, né, quando você tá falando, se expressando, são várias questões que você tá trabalhando. E você pode até refazer algumas conversas que você já teve em inglês, pensar elas novamente na sua cabeça e começar a falar e sempre colocar em voz alta, porque às vezes a gente tá tentando só pensar em inglês, só que a gente não faz a associação do som. O som ajuda muito o nosso cérebro a aprender, inclusive a aprender a pensar em outra língua. Então, ao invés de ficar só repensando conversas que você teve e gostaria de ter diferente, ou que você gostaria de ter, poderia ter, começa a não apenas pensar, mas a falar também, expressar em palavras, porque isso vai ajudar o seu cérebro a criar várias associaçõezinhas. E na próxima vez que você estiver numa situação real, o seu cérebro vai já ter algumas ferramentas que você vai ter dado pra ele, pra te ajudar a falar melhor em inglês, e não só ficar pensando em português e depois traduzindo pra inglês. Então começa a fazer esse exercício. E quando você tá falando sozinho, além de tudo, você pode errar a hora que você quer, você pode refazer, recomeçar. Seja paciente com você, pratique assim falando sozinho, porque com certeza vai te ajudar a pensar em inglês também. Mais uma dica, leia em inglês.
Por que, Má, que eu vou ler em inglês se eu quero aprender a pensar em inglês? Quando você lê, você tá colocando uma imagem visual naquela palavra. Então seu cérebro tá criando novas associações, novos jeitos de entender. Não fica traduzindo todas as palavras, tem que entender o contexto. Se precisa descobrir o significado de alguma palavra, como eu sempre falo, não traduz, procura o significado dessa palavra em inglês, porque vai ajudar o seu cérebro a criar conexões, vai ajudar ele a fazer interpretação do que é aquilo. Ouviu uma música, leu a letra, aprendeu a letra, canta, pratica, verbaliza. Então assim, dá pra você fazer isso. Mesmo um livro, quando você estiver lendo, você pode ler em voz alta também. Você, de novo, tá adicionando mais uma conexão pro seu cérebro fazer daquelas palavras, do que elas significam, e vai criando esse hábito do seu cérebro mesmo de começar a ter o inglês como algo mais natural. Eu tô sempre fazendo exercícios também pra aprender palavras que eu não sei ainda e tornar elas naturais pro meu cérebro. E é engraçado porque às vezes eu penso em inglês e não consigo lembrar de como que é uma palavra em português. Por quê? Porque meu cérebro, quando eu aprendi a palavra, associou aquela palavra direto com o significado dela em inglês, porque foi na língua que eu aprendi a palavra. Então também acontece o contrário, um dia vocês vão ver que vai acontecer com vocês também. E aí, claro, totalmente ligado a isso, escute mais coisas em inglês também. Mas não é assim que uma vez por semana você vai parar e você vai ouvir um podcast em inglês. Não, tem que ser todos os dias, tem que ter consistência e constância, porque senão o cérebro não vai fazer associação rápido. Por isso que quando a gente fica lá anos, às vezes, indo pra uma aulinha de inglês na escola, a gente sente que nosso inglês não avança. E não avança mesmo, porque 2 horas por semana não vão fazer diferença. Tem que ser todos os dias, ou o maior número de dias possível. Veja seriado sem a legenda em português, né? Sem assistir dublado, assiste direto em inglês. Se começar assistindo com legenda em português, porque ainda tá difícil de entender, tudo bem, assiste o episódio uma vez em inglês com a legenda em português. Alguns dias depois, assiste o mesmo episódio sem legenda, só em inglês. Seu cérebro já vai ter criado algumas associações, porque você já vai ter lido aquela legenda antes. Às vezes tem o seu filme preferido, assiste ele de novo, então. Assiste ele de novo sem legenda. Você já sabe a história, você não precisa da legenda. E isso só vai ajudar o seu cérebro ainda mais a ir criando essas associações para que você consiga também pensar em inglês. Faça esse exercício com consistência e com constância e vocês vão ver como faz a diferença. E minha dica final, mas que é muito importante também, não fique se enganando. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente fala, né? Ah, não, eu tô estudando inglês. Todos os dias eu assisto um E-Dublin Class da Má ou assisto um videozinho no YouTube com dicas de inglês. Gente, isso aqui é muito legal, mas por si só não é o suficiente. Você ficar assistindo uns videozinhos pingados no YouTube não é verdade que você tá estudando. Então assim, você assistiu esse meu vídeo agora, o que você pode fazer pra realmente ser eficaz no seu aprendizado? Você vai lá e você vai colocar essas dicas em prática assim que você acabar de ver meu vídeo. Vai lá, ouve uma música que você gosta, leia a letra dessa música, cante a música depois. Ou se você tiver com mais tempo, vai lá rever hoje um filme que você gosta. É domingo, não é? Então, em vez de assistir o Faustão, coloca um filme em inglês com legenda em inglês e vai assistir, ou um seriadinho. Só assistir um vídeo no YouTube de dica não vai fazer você aprender inglês. Você tem que praticar, você tem que colocar a mão na massa, lindeza. Tente associar isso com coisas que você gosta. Pra dar uma ideia pra vocês, eu tenho palavras que eu aprendi que eu sei exatamente qual foi a música que eu aprendi. Por exemplo, aprendi o verbo become com To Become One das Spice Girls, que até então eu não sabia o que era o verbo become. E eu tenho essas associações até hoje que eu lembro, porque foi tão significativo eu estar aprendendo uma palavra nova, eu estar aprendendo inglês com uma coisa que eu gostava. Então sempre tragam pra experiências que vocês gostam, pra seriados que vocês gostam, livros que vocês gostam, músicas que vocês gostam e pessoas que vocês gostam de conversar. Então, por exemplo, achou um professor no Cambly que você realmente se conectou e achou legal, vai lá uma vez por semana, conversa com esse mesmo professor, cria esse vínculo, porque com certeza vai tornar o seu aprendizado mais fácil e vai tornar essas conexões que o seu cérebro vai criar mais prazerosas de serem criadas, né? Quando a gente faz as coisas e a gente gosta e a gente sente prazer, tudo fica mais fácil, tudo fica mais fácil de aprender. E se você vai falar sozinho, também fale sozinho sobre coisas que você gosta, fale coisas queridas pra você, converse sobre coisas positivas e sempre seja gentil, seja kind to yourself. I'm learning, I'm good, I'm improving my English. Opções não faltam. Com certeza, se vocês seguirem essas dicas, vocês vão aprender sim a pensar em inglês, né? O cérebro de vocês vai aprender a expressar esses pensamentos de forma verbal em inglês e eu tenho certeza que vocês vão chegar lá, lindezas. Então, realmente, aprendizado é hábito. Vamos praticar e vamos criar essas conexões no nosso cerebrinho e todo mundo daqui a pouco vai estar pensando em inglês, em português e tudo mais. Mas é isso. Muita prática, muita dedicação e todo mundo falando e pensando em inglês muito em breve aí. A gente se vê na próxima semana. Um beijinho enorme. Bye!